Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam conosco, amém? Alegria estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do nosso Senhor com os irmãos. Alegria imensa ver essa criançada no meio do culto também, glória a Deus. Deus seja louvado. Meus queridos, convido vocês a abrirem a Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1, faremos a leitura e exposição dos versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar pedindo iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser transformados pela sua palavra. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pela palavra revelada, te louvamos, Senhor, por este salmo, escrito pelo teu filho Davi, e inspirado pelo teu Santo Espírito. E neste momento nós clamamos, Senhor, que Ele, o Teu Santo Espírito, o Espírito puro do Deus vivo, que habita em cada um de nós, que ilumine o nosso entendimento, que transforme o nosso coração e nos encha, Senhor, com a Sua graça. Sê conosco, Pai, conforme-nos à imagem do Teu Filho. É isso que pedimos no nome dEle, o Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse salmo... O Salmo 1, ele pode ser visto como uma introdução, né? Aquele belo livro cheio de cânticos reflexivos, cheio de cânticos de vitória, mas também de orações imprecatórias, mas também de orações, né, clamando ao Senhor que perdoe o salmista, que devolva, que dê para ele novamente a alegria da sua salvação. Então, como um salmo introdutório, né, o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são o preâmbulo ali que vão dizer praticamente tudo o que vai ocorrer no livro dos Salmos. Então, o Salmo 1, então, ele vai dizer a respeito de como que é a vida, a característica de um justo, né? Isto é, quando a gente falar justo, somente aquele que nasceu de novo, não é o incrédulo que pratica a justiça por meio da graça comum, tá bom? Então, quando a gente fala de justo, biblicamente, a gente está falando de quem nasceu de novo. Aí, no Salmo 1, ele também vai falar a respeito das características do destino dos ímpios, né? Aí, no Salmo 2, a gente já vê que é um salmo messiânico, já vai falar da característica do justo e do condenado, mas também, logo em seguida, vai falar acerca daquele que veio para tornar-nos. Amém? Então, aqui nesse salmo, o salmista está buscando evidenciar isso. Os salvos dos não salvos. Quanto aos versículos que a gente vai expor hoje, então, eles vão nos apresentar um contraste. Né? Esse contraste, claro, que existe entre aquele que não é justo e o justo em si. Mas sem mais delongas, a gente vai começar agora a expor o primeiro versículo. Só que eu vou expor ele de forma um pouco mais esmiuçada, para que a gente tenha um entendimento um pouco mais ruminado, digamos assim. Né? Para que a gente consiga ver nos mínimos detalhes o que o salmista está dizendo. Tá? Para que a gente não desperdice nem um pouquinho dos dois versículos. Então, a parte A do versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Né? O salmista já começa o salmo de uma forma tão brilhante, tão maravilhosa, que ele já vai chamar de bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? Né? A gente vê lá no Novo Testamento, ali no comecinho do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus começa a pregar, né? Bem-aventurados. Né? Tem uma série de bem-aventuranças ali. Mas o que significa isso? O termo bem-aventurado, ele vai carregar esse significado profundo e rico
indo além da simples sensação de felicidade. Ser bem-aventurado não é eu ficar contente porque eu adquiri algo. Ser bem-aventurado não é eu ter aquele clímax de alegria porque, né, porque minha esposa aceitou meu pedido de casamento, porque eu consegui comprar uma casa. Não é isso, ser bem-aventurado. Não é uma felicidade momentânea. A palavra aqui, ela é frequentemente traduzida do hebraico, a palavra ashrei. Acho que é isso. Tá? Eu não sou muito bom no hebraico, tá? Me perdoem. Né? Então, no Antigo Testamento e no grego, então, daí no grego eu entendo um pouquinho mais. É makarios. Viu? Então, estou ensinando vocês a falarem grego e hebraico aqui hoje. Então, no Novo Testamento é utilizada essa palavra. Então, o bem-aventurado, o que significa, então? Se não é algo momentâneo, se não é algo que acontece naquele determinado instante, e o que é isso? É uma vida de estado de alegria duradoura, é uma alegria que permanece, é uma alegria plena, é quando você vive em plenitude com Deus. Então, bem-aventurado se refere a uma felicidade que não depende das circunstâncias externas, mas de um relacionamento profundo e correto com Deus. É um estado de bênção e contentamento enraizado na comunhão com o Senhor. Tá? Então, vejam só, antes de Cristo, quando a gente estava passando por algum tipo de tribulação, era diferente a forma com que nós passávamos pelas tribulações ou não era? Claro que era. Porque, vejam só, ainda que hoje nós sejamos tentados, nós tenhamos dificuldades, nós soframos as tribulações, a gente tem o sossego de saber que estamos com Cristo ao nosso lado. De que não estamos sendo e nem seremos abandonados. Cristo não nos abandona. E por Ele ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus de toda a terra, Pai da eternidade, né? Então a gente descansa nisso. A gente ainda é feliz, mesmo quando está triste. Porque a alegria em Cristo é a razão da nossa existência. É o propósito pelo qual um dos propósitos pelo quais nós somos salvos. Bem-aventurado é uma vida de aprovação divina. Ela implica ser aprovado por Deus, desfrutando de sua graça, do seu favor, do seu cuidado. É o oposto da condenação ou do afastamento da presença divina. Então, a gente sabe que Deus está no meio de nós. Deus está assentado conosco neste momento, recebendo culto. Deus está aqui conosco. A pessoa de Deus está aqui conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui no meio de nós. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar escapar da nossa convicção como cristãos. A gente não pode pensar por nenhum momento que não estamos na presença de Deus. Porque Ele transcende, Ele está além de todo o espaço. E ao mesmo tempo Ele está imanente, porque Ele está juntinho, presente, face a face conosco. A gente não consegue ver, obviamente, até porque se alguém tentasse olhar para Deus, seria fulminado de tamanha glória que a sua existência representa. Bem-aventurado significa uma vida em harmonia com a vontade de Deus. O termo também aponta para o privilégio de viver em conformidade com os propósitos de Deus. Então a gente é feliz, plenamente feliz, completamente felizes, porque estamos buscando viver em conformidade com os propósitos de Deus na nossa vida. E bem-aventurado também significa uma vida que anda no caminho que conduz ao quê? A vida eterna. E a gente fala pouco sobre vida eterna. A gente fala, não, Deus é eterno e Deus é eterno. Maravilha, glória a Deus, Deus é eterno. Sempre foi e sempre será eterno. Mas Ele nos criou como criaturas eternas. E nos fez filhos dEle e nos adotou por meio do sangue de Jesus Cristo, nos tornando justos e nos tornou co-herdeiros das bênçãos celestiais com Cristo.
para a gente viver assim por toda a eternidade. Então vejam só, o bem-aventurado não é o cara que está dando risada a todo momento. O bem-aventurado não é a mulher que está contente porque o marido levou um buquê de flores para ela. É bênção, glória a Deus. Mas é um estado de alegria constante. É um estado, é uma forma de ser, é uma forma de viver. Tá? Então, ainda que estejamos tristes, raivosos com alguma coisa, né? Ainda que estejamos irados com alguma coisa, com uma determinada situação, nós somos bem-aventurados porque podemos descansar nos braços do Deus da paz. Aleluia. Então, em resumo, bem-aventurado descreve aquele que vive sob a luz da aliança de Deus, experimentando uma alegria espiritual e uma paz que transcendem as circunstâncias terrenas. É mais do que uma simples emoção, é um estado profundo de ser que reflete a vida vivida em comunhão com Deus. Aí, logo em seguida, então, bem-aventurado quem? O homem. Né? Que não é somente o homem no sexo masculino, tá? Então, aqui é o homem no sentido de humanidade. Então, a palavra para o homem é raiz, e ela é muito enfática. Ela quer dizer, esse homem está direcionando a uma pessoa específica, o justo. Bem-aventurado o homem, o justo, que... Então ele está dizendo assim, esse homem bem-aventurado, entre inúmeros outros homens, ele vive para o cumprimento do objetivo para o qual Deus o criou. Ele recebe o conselho mais sábio e caminha nos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Então, para ele, para este homem, este justo, os caminhos de piedade são trajetórias de paz e satisfação. Porque é somente em Deus que a gente encontra paz e satisfação. É somente na sua palavra que a gente encontra consolo. Que a gente encontra a forma como devemos nos relacionar devidamente com Ele. A forma com que devemos prestar culto, a forma com que a nossa vida deve ser dirigida, a forma com que Ele deve ser adorado. Então, se trata de um rico sinal de graça interior, né? E não é graça no sentido daquela paz interior que os pagãos ensinam, né? Eu vou me esvaziar de mim e agora eu vou encontrar a minha paz interior. Não é isso. Daqui a pouco eu vou falando um pouquinho sobre meditação, que não tem nada a ver com essas coisas de macumbeiro que a gente vê por aí. Tá? Então, é uma paz, é uma graça interior que este homem tem, esse bem-aventurado. E ele é bem-aventurado por quê? Né? Por que ele é bem-aventurado aqui? Porque ele não anda segundo o conselho dos ímpios, dos réprobos, dos perversos. No Salmo 36, do 1 ao 4, o salmista descreve perfeitamente o que é, quem é e o que faz o ímpio. Ele vai dizer assim, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom e não aborrece o mal. Então é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Por quê? Porque o conselho do ímpio vai ser um conselho maldoso. O conselho do ímpio nunca vai ser busque ter paz com Deus. O conselho do ímpio nunca vai ser viva uma vida de santidade, porque isso agrada o Criador, isso agrada a Cristo. Isso enche o Espírito de Deus de alegria. Isso vai acender o Espírito de Deus dentro do seu coração. O ímpio nunca vai dar esse tipo de conselho. O ímpio nunca vai falar. O que o ímpio vai dizer? Siga o seu coração. Nada é errado se te faz feliz. Não, olha só. Você está muito preocupado com o julgamento das pessoas. Isso daí é ultrapassado. Isso daí é coisa de religioso. Isso daí é coisa de legalista. Não, gente.
justo, ele é feliz porque ele não segue o conselho do ímpio. Porque a gente não tem que seguir o conselho de quem está morto. Vocês já viram morto dando conselho? Né? Tá ali, mortão, né? Já cheio de formol no corpo ali, duro no caixão. Pede um conselho para ele. Se vocês ouvirem alguma coisa, toma cuidado. Né? Sai correndo ou procure uma assistência médica aí, porque tem alguma coisa de errado. Tá? Então, morto não dá conselho considerável. Amém? Então, descansem nisso. E além de não seguir o conselho dos justos, dos ímpios, o justo, ele nem se detém no caminho dos pecadores. O que é não se deter? Ele não permanece. Ele não permanece no caminho dos pecadores. Esse homem, ele não caminha nesse caminho. Ele não permanece porque os pecadores são os que andam e vivem em rebelião contra o Senhor e têm modos específicos de transgressão. Eles podem ser ébrios, embriagados, bêbados, drogados, outros desonestos, outros assassinos, outros impuros, adúlteros e assim por diante. Como Tiago 1,14 diz, cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, o justo ele não vai caminhar, não vai se deter, não vai permanecer no caminho dos pecadores. Ah, mas o justo também não é um pecador? Vamos lá. Vamos tratar de questões de natureza. O justo ele é um pecador também, porque ele ainda não foi glorificado. Não foi glorificado, seu corpo não foi glorificado. Então, este corpo ainda tem desejos pecaminosos, nos quais a gente luta todos os dias. E às vezes a gente cai. Então, o justo, mesmo sendo pecador, ele tem a liberdade em Cristo para dizer não ao pecado. Lembrem-se disso. O justo, embora pecador, tem liberdade para dizer não ao pecado e glorificar a Deus. O ímpio, como pecador, o seu prazer está em pecar. O ímpio, como morto em seus delitos e pecados, ele é atraído e escravo do pecado. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 6, que acaso por causa da graça agora eu vou ficar pecando para que a graça aumente? Só porque onde abundou o pecado superabundou a graça? De forma nenhuma. Porque hoje eu estou vivo. Hoje eu não sou mais escravo do pecado. Hoje eu não vivo no caminho dos pecadores. Eu tenho que disciplinar a minha alma para que eu venha ter cada vez mais prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e caminhe da forma devida com Ele. Seja transformado dia após dia pelo meu Senhor e Redentor. Então, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores também. E a parte C do versículo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E vamos lá, esse versículo ele tem uma interpretação um pouco errada, por alguns meios evangélicos, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito hoje. Então, quem que são os escarnecedores, em primeiro lugar? Os escarnecedores são os que odeiam o Senhor. Eles desprezam a sua sabedoria e insultam qualquer um que procure corrigi-los. Lá em Provérbios 9, do 7 ao 9, Salomão vai dizer assim: o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. Então, os escarnecedores, eles buscam apenas a sabedoria que justifique as suas ações. Eles são irreverentes. Eles não têm consideração pelo Senhor, pelos seus planos, nem pelos seus filhos.
Então, o escarnecedor, o que ele vai fazer? Ele vai zombar. Você vai apresentar a palavra de Deus para ele, se é alguém que você convive, ele vai ouvir você falando e depois ele vai ficar escarnecendo de você. Você vai apresentar o evangelho e ele vai ficar assim, ah lá o crente, ah lá, ó. Aí você comete um erro, ah lá, e aí, o que Deus tem para falar para você sobre isso daí? Mas você não tem o Espírito Santo morando em você? Que história é essa? Ele vai querer falar alguma coisa maldosa perto de você, e antes de falar a coisa maldosa, ele vai falar assim, ah, não dá para falar essas coisas perto dele, né? Afinal de contas é o crente, né? Aí, será que Deus está olhando eu falar esse tipo de coisa para você? Deus está vendo você trabalhar? E o escarnecedor vai viver essa vida desregrada, essa vida de deboche, essa vida de escarnecimento mesmo. Essa expressão retrata pessoas que vivem uma vida de escravidão ao pecado e que zombam da santidade de Deus. Olha lá o crente. Olha lá o santo ali, né? Ah, o santo, ó, não peca mais, agora diz que crê em Deus, né? Parou de beber, jogar, parou de fumar, parou de fazer um monte de coisa, né? Só por causa da igreja, só por causa desse negócio de Deus. Olha lá, ó. Está deixando de aproveitar a vida por causa de Deus. Olha só que palhaçada. Eu não sei vocês, mas eu já falei esse tipo de coisa quando eu não estava em Cristo. Né? Então pensem que o arrependimento é bem amargo. Né? É bem amargo. Ainda mais quando as nossas memórias vão voltando à tona e aí a única solução é ficar de joelhos e falar assim, Senhor, me perdoe por ter escarnecido o seu nome. Me perdoe por ter escarnecido acerca da sua palavra, da sua santidade. E o salmista evidencia, então, que a vida dos escarnecedores é uma vida de escravidão ao pecado, quando ele vai dizer assim, no Salmo 26, do 3 ao 7. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos. Então, o escarnecedor, um homem vão. Nem converso com os homens dissimulados. Então, o escarnecedor, como um dissimulado. Tenho odiado a congregação de malfeitores. O escarnecedor em grupo, então considerado como uma reunião, uma congregação de malfeitores. Tá? E pode odiar isso, meus irmãos. Tem gente que ensina que a gente tem que amar tudo, né? Não, porque a vida cristã é só amor, é só love. Não. O que Deus odeia, nós temos o pleno direito e o dever de odiar junto com Ele. Amém? Então, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas das suas maravilhas. Então o salmista ele vai dizer isso, que não tem prazer em escarnecer, em andar com os escarnecedores. E o andar com os escarnecedores aqui não é você trabalhar na presença de você ter algum compromisso que você tenha que lidar com uma pessoa ímpia. Não é isso que ele está dizendo. O andar com os escarnecedores, se assentar à roda, é você estar de acordo com eles ou não se incomodar com o que eles fazem. Porque se a gente não se incomoda com as práticas ímpias e com a zombaria da nossa fé, ou não houve novo nascimento, ou a gente está com um sério problema na nossa caminhada da fé. Tem que se haver incômodo no coração. Não podemos estar de acordo com. Esses três termos, então, ímpios, pecadores e escarnecedores, eles se aplicam a toda espécie de pessoa ímpia. Eu achei interessante que o salmista, ele utilizou três termos para descrever a mesma coisa. Porque o ímpio é uma pessoa sem Deus. O pecador
é uma pessoa sem Deus. E o escarnecedor também é uma pessoa sem Deus. Todos esses três fazem a vontade do pai deles, que é o diabo. Do contrário do justo. Então, da mesma forma, a tríplice negativa, não e nem, né? Então, não anda no conselho dos ímpios, não caminha com os pecadores, né? com os ímpios, pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. A gente tem uma tripla repetição aí. E o que isso daí significa? A gente tem que olhar atentamente na linguagem judaica que quando algo é dito 3 vezes, aquilo tem um significado profundo. Aquilo deve ser levado à reflexão. Tem que ser notado uma ênfase especial sobre aquilo. Por exemplo, quando os serafins falam em torno do trono de Deus, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Estão dizendo que Deus é santíssimo, plenamente santo e que não há mancha nele. Aqui, no caso, essa tripla negativa é para que a gente deixe muito bem frisado que não há espaço na nossa vida para a impiedade. Que não há espaço na nossa vida para que a gente esteja de acordo com a morte no pecado em nenhum momento da nossa vida. Nenhuma centelha de momento da nossa vida a gente pode estar de acordo com a vida pecaminosa. Então o salmista ele está nos proibindo de andar no conselho dos ímpios, em segundo lugar, de permanecermos nos seus caminhos, e finalmente de nos associarmos intimamente com eles e de fazer vista grossa com seus pecados. Nossa, já viram aquele ditado do nossa, fulano é uma benção, maravilhoso, ó, só falta ser crente. Só falta tudo na vida do cidadão. Só falta tudo. E não é prepotência a gente acreditar nisso. Não é prepotência. Porque a partir do momento que a gente crê na fé cristã, tudo o que não é a fé cristã é errado. Mesmo que tenha os seus pontos de concordância, os seus chamados pontos de contato, tudo o que não é a fé cristã, qualquer prática de fé, seja qualquer outra religião que não seja a fé cristã, seja qualquer outro tipo de filosofia que não esteja contida, extraída de dentro puramente da Bíblia, está errado. Até porque, convenhamos, se a gente acreditar que a fé cristã está errada em algum tio ou em algum pontinho da Escritura, não vale a pena ser cristão. Porque, vejam só, se a fé cristã está errada, se a Bíblia está errada em todos os seus ensinamentos, em todas as suas ordenanças, convenhamos, a gente sair daqui, comer e beber e pecar a rodo porque amanhã morreremos mesmo, vai ser um prazer. Muito melhor do que a gente ter que mortificar a nossa carne, não é mesmo? Então, não é prepotência da nossa parte entender que não há outra fé verdadeira a não ser a fé cristã. Amém? Então vamos lá. Então, eu comentei com vocês que há algumas interpretações erradas no meio evangélico acerca desse trechinho, desse versículo, de não se assenta na roda dos escarnecedores, porque se apoiam nisso daí para viver uma vida de isolacionismo. Uma vida completamente isolada de qualquer tipo de pessoa. Ah, não, se não é crente, não visito. Se não é crente, não vem na minha casa. Se não é crente, eu sequer cumprimento. Se não é crente, não posso nem chegar perto, nem respirar perto dessa pessoa, porque, e se for respirar, ainda tem que respirar com máscara de gás ainda perto dessa pessoa. A gente não é chamado para viver uma vida Amish da vida. Amish, para quem não sabe, são pessoas que supostamente professam a fé cristã, mas vivem uma vida completamente isolada, sem uso de tecnologia, não se envolvem na sociedade.
Aí o que a gente faz quando o Senhor Jesus Cristo vai falar: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo? Para que serve um sal se ele não tempera? Serve para nada, tem que ser jogado fora e queimado. Para que serve, né, uma lanterna que você guarda ela dentro de um baú ou embaixo da cama? Não serve para nada também. Tem que ser apagada essa vela. Não tem sentido essa vela existir, essa lanterna. Né? Então a gente não foi chamado para viver uma vida isolada. A gente não está se protegendo do mundo quando a gente se isola. Na verdade, uma vida de isolacionismo fala muito mais dos anseios do próprio coração do que das coisas externas em si. É mais aquela coisa de: eu sei que se eu chegar perto, eu cairei. Tá? Então a gente não foi chamado para viver uma vida isolada. Porque senão, né, como que a gente vai evangelizar tendo uma vida isolada? Como que a gente vai falar para o morto que ele está morto em seus pecados, que ele carece da graça do Senhor Jesus Cristo, se a gente está isolado? Não tem como. Não faz sentido nenhum, gente. A gente não foi chamado para viver uma vida assim. Tá bom? Versículo 2, a parte A. Antes, o justo, o bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, quando Davi ele fala da lei, neste momento, nós não devemos deduzir que as demais partes da Escritura tenham sido excluídas, mas que toda a Escritura, até ali revelada para ele, está sendo mencionada. Tá? Então, claro, na nossa leitura hoje, o que a gente tem que entender? Antes, o seu prazer está em toda a Escritura do Senhor como lei para a nossa vida. Nós não dizemos que a Bíblia é o nosso único guia de fé e prática? Então, a Bíblia é a nossa lei. Na ótica, então, do Salmo 1, do Salmo 1, nós devemos entender que o quê? Antes, o prazer do justo está na Escritura Sagrada como um todo, Antigo e Novo Testamento. Tá? Então o salmista ele enaltece a lei, enaltece a Escritura, inclui todo o restante dos escritos inspirados. E a gente tem que observar a Bíblia dessa forma. Nós temos que ter prazer nas Escrituras Sagradas. Tem gente que chama quem pergunta acerca do texto bíblico onde suas convicções estão atreladas, chama a gente de legalista. Onde que está na Bíblia isso daí? Não, cara, calma aí. Você está sendo legalista. Você não pode buscar todas as coisas na Bíblia. Os católicos vão buscar na tradição. Né? Os católicos vão falar assim, não. Como assim? Né? Nós que cuidamos da Bíblia por toda a história, vocês só têm a Bíblia por causa da gente. Não, mentira, porque se fosse para a gente continuar no ritmo que está ruindo as coisas, a gente nem conheceria a Bíblia. Talvez a gente ia ter que ouvir a missa em latim hoje. Convenhamos, né? A gente malemar sabe o português. Já pensaram uma missa em latim, então. Não faz sentido. Pessoas que você vai falar assim, tá, mas a Bíblia diz isso daqui. Não, mas espera aí. Eu acredito assim. Gente, não existe cristão de acredito assim. A crença cristã está toda fundamentada, completamente fundamentada na Escritura Sagrada. É um dos lemas nossos, como protestantes, o sola Escritura. Por quê? Porque é somente através da Escritura que todas as nossas doutrinas devem ser embasadas. Não tem para onde fugir. Né? Não é um malucão que fala que viu o anjo Gabriel, daí viu Jesus e o Pai, e conversou com eles e fundou uma seita. Não é uma outra doidona, herege, que daí pegou e falou assim, ah não, todo mundo vai ter que guardar o sábado, não pode comer um bacon, né? Não pode comer uma carne de porco. Já perdeu a gente por aí, né?
Né? Já pensou um cristão sem X-Bacon? Não, tá amarrado, né? Mas vamos lá. Aí, não, você não pode tomar café, tem que continuar guardando o sábado, que nem os judeus, né? Aí fundou outra seita. E outras N seitas que vocês já devem ter ouvido falar. Porque recebeu uma revelação extra-bíblica. Ouviu um anjo, ou diz que viu Deus em pessoa, né? Ou diz que ouviu um sussurro. O que quer que tenha sido, gente? É só a Escritura Sagrada. Só a Escritura Sagrada. E ponto. A gente não tem mais espaço fora disso. Né? Que a gente tem o costume de ouvir algumas pessoas, quando começam a querer caminhar para o liberalismo teológico, falar assim, não, você tem que pensar fora da caixinha. Gente, não, você tem que parar de colocar Deus numa caixinha, né? Deixar Deus só na Bíblia, porque Deus transcende a Bíblia. Beleza? Tem uma verdade, Deus transcende a Bíblia, mas o que Ele quer que entendamos sobre Ele, sobre a nossa vida de fé, está na Bíblia. Ponto final. E convenhamos, vamos sair da caixinha. Gente, a caixinha, se ela for desse tamanho, ainda é grande demais para a gente. Quanto tempo que leva para a gente entender um capítulo inteiro da Bíblia? Quem dirá toda a Escritura? Vocês vão cansar de ouvir exposições, até mesmo desse mesmo texto que eu estou pregando hoje para vocês. E ainda assim não vai ser exaustivo. Porque a Escritura ela é viva e eficaz. Então o justo ele não está sob a lei como maldição ou condenação, mas está nela e tem prazer de estar nela como regra da sua vida. O nosso prazer tem que estar em ler a Escritura Sagrada. E além disso, a lei do Senhor é como alimento diário ao verdadeiro cristão. No Salmo 119, versículo 165, o salmista diz assim, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ler a Bíblia é motivo de dar graças. Ler a Bíblia é motivo de felicidade plena. A gente tem a oportunidade de ler a palavra do Deus vivo. Toda vez que a gente lê a Bíblia em voz alta, entendam, meus queridos, é Deus falando. Por isso que a gente pede iluminação do texto sagrado. Porque quando a Bíblia é simplesmente lida, é Deus falando. E a gente pede iluminação para quê? Para conseguir entender o que Deus está falando ali. E o Espírito Santo vai mudando o nosso coração. De glória em glória, de graça em graça. E nos edificando como casa sua. Então, nesse versículo, esse prazer é essa satisfação, então, né? De caminhar na lei, caminhar segundo as Escrituras. E a lei, meus queridos, a Escritura a gente não pode enxergar ela com peso também. Poxa vida, olha só, isso que a Escritura está me exigindo é algo pesado, é ruim. Paulo vai dizer que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Vamos lembrar lá do Gênesis, capítulo 1. Quando Deus cria todas as coisas, diariamente, ele olha e ele fala o quê? Deus viu que era bom. Aí no segundo dia, ele viu que era bom. Terceiro dia, viu que era bom. No sexto dia, nos criou a sua imagem e semelhança. É muito bom. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que o mandamento, que a lei é o quê? Santa, justa e boa. Então aqui é Deus falando através de Paulo, que é bom. Isso mostra que não se trata apenas do amor pela lei por si só, mas de um deleite afetuoso na lei. A gente tem que se deleitar, tem que ter prazer. Nada no mundo pode destruir esse prazer em nós. Versículo 2, a parte B. E na sua lei medita de dia e de noite. João Calvino ele vai dizer o seguinte acerca
pedaço, dessa parte B do versículo. Ao caracterizar o santo se deleitando na lei do Senhor, daí podemos aprender que a obediência forçada ou servil não é de forma alguma aceitável diante de Deus. E que só são dignos estudantes da lei aqueles que se chegam a ela com uma mente disposta e se deleitam com suas instruções, não considerando nada mais desejável e delicioso do que extrair dela o genuíno progresso. Desse amor pela lei procede a constante meditação nela, o que o salmista menciona na última cláusula do versículo. Pois todos quantos são verdadeiramente impulsionados pelo amor à lei devem sentir prazer no diligente estudo nela. Então, na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, né? A gente lê essa palavra e já pensa num monge, né? Num eremita ali no meio do mato que vai ficar se isolando e vai ficar... Não é isso, meus queridos. Se esvaziar. Gente, né, quando a gente ouve falar em meditação, a gente também ouve pessoas ensinando a se esvaziar. Mas eu pergunto para vocês, como que o vazio se esvazia? Nós já somos vazios, meus queridos. Como que a gente vai se esvaziar? Como que quem não tem nada em si vai poder se esvaziar de alguma coisa? Tudo que a gente tem é porque está preenchido por Deus. Se não é Deus, nós não temos nada. Então como que eu vou me esvaziar? Não tem como. É impossível. Puritano Thomas Watson, ele vai dizer que meditar é ruminar as verdades que ouvimos. Ruminar é um processo de digestão. Processo de digestão, na qual o alimento ele retorna e o animal mastiga de novo para ter um melhor aproveitamento dos nutrientes. Então nós temos que ruminar as escrituras sagradas, ruminar a lei do Senhor, ler, pensar, refletir todos os dias. O que a lei do Senhor está me dizendo hoje? O que Gênesis está falando para mim hoje? O que as genealogias de 1º e 2º Crônicas estão me falando hoje? Porque tem que ler a genealogia, hein? Não é para pular, não. Tá bom? Senão vai chegar lá no céu e vai falar assim, quem é você? Ah, sou fulano. Não conheço, não. Mas se tivesse lido a genealogia, já saberia, né? Viu? Desbloqueei, né? Desbloqueei a chave. Desbloqueei o código. Mas vamos lá. Então, meditar é ruminar as verdades que ouvimos. Na lei cerimonial, os animais que não ruminavam o alimento eram considerados impuros, meus queridos. O cristão que não mastiga e rumina o alimento pela meditação deve ser considerado impuro, o puritano está falando aqui pra gente. Por quê? Porque a gente tem que pensar, tem que refletir. O irmão estava dando uma aula agora há pouco sobre evangelismo. Gente, o evangelismo ele deve ser feito através de meditação nas Escrituras. Porque as Escrituras têm que estar gravadas no nosso coração, de forma que quando a gente vai evangelizar, nós sejamos boca de Deus naquele momento. Se a gente simplesmente decora versículo, mas não tem ele tatuado, entranhado dentro de nós, a gente só vai ser um bando de papagaio. Papagaio não entende nada do que fala. Vocês podem ensinar ele a falar o alfabeto inteiro, ensinar o dicionário para ele, que ele não vai entender. E a gente vai ser somente um bando de papagaio no evangelismo. A gente vai ser só um bando de papagaio que posta uma foto colocando um versículo bonito ali. E só. Temos que meditar para encontrar pureza, para nos purificarmos com a palavra de Deus. E a meditação é semelhante à irrigação da semente. Ela faz os frutos da graça florescerem. Porque é isso. A gente não pode ficar fazendo leitura dinâmica da Bíblia. A gente tem que buscar viver, meditar, para que ela se torne parte de nós, se torne parte do nosso DNA, meus irmãos. O justo tem a palavra de Deus entronizada no seu DNA.
é entranhado no seu DNA. Quando uma partícula de poeira cai no olho, impede a vista. Quando pensamentos mundanos, como poeira, caem sobre a nossa mente, que é o olho da alma, ela não pode mais olhar tão firmemente para o céu pela contemplação. Porque a gente tem que colocar essa lente de proteção na nossa alma, que é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada tem que servir como uma lente de contato, como um óculos, para que a gente enxergue as coisas da forma com que Deus enxerga. De dia e de noite, né? O justo, na lei do Senhor, tem prazer e nela medita de dia e de noite. O que isso quer dizer? Todos os momentos, caminhando em pé, sentado, dormindo, no ônibus, no banheiro, na mesa de trabalho, operando a máquina na obra, seja onde for. Deuteronômio 6, do qual traz 7, vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, em toda a sua vida, em toda a nossa vida, nós devemos nos deleitar e refletir e pensar e lembrar da palavra de Deus. Nosso objetivo como cristãos, qual que é o fim principal do homem nascido de novo? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que isso daí significa? Que a gente tem que glorificar a Deus, ter prazer em glorificar a Deus e glorificá-lo por toda a nossa vida, até o nosso último suspiro. Quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. É isso que fazemos, é isso que devemos fazer. É dessa forma que devemos caminhar. Meus queridos, não há espaço para outra coisa. Não há tempo para outra coisa. Os dias são maus. Vigiem, porque o diabo está ao nosso redor como um leão. Ele está pronto para dar o bote. Está pronto para nos pegar. E ele usa os seus servos, os seus filhos caídos, escarnecedores, ímpios, pecadores, para nos tentar. Para tentar fazer a gente ter uma visão mais boazinha e colorida da vida. Não, meus queridos. O nosso propósito é obedecer o Senhor. Amém? Então, que nisso Cristo seja visto através de nós. Quando a gente cresce em comunhão com o Senhor, quando a gente cresce, né, na meditação e estudo da sua palavra, o que a gente está buscando? A gente está buscando viver e se aproximar da estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente não tem que refletir um Cristo da cruz. Não tem que refletir a cruz de Cristo. O que a cruz representa? Morte. A gente tem que refletir e espelhar o Cristo ressurreto. A nossa fé é baseada no ensinamento da crença no Cristo ressuscitado. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, não tem para que haver a fé cristã. Foi só um homem na história que morreu, um lunático, que dizia ter superpoderes, que dizia ser Deus, que dizia ser o Filho de Deus. Só isso. Mas não, pelo contrário. Ele era o Filho unigênito do Deus vivo, da mesma substância e coeterno junto com o Pai. É Ele a quem seguimos,
e é a Ele a quem devemos o nosso amor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por este momento de exposição da sua palavra. Queremos te agradecer, Pai, porque mesmo nós sendo falhos, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege de nós mesmos. E mesmo nós sendo pequenos, Pai, o Senhor se achega a nós e nos dá a tua graça maravilhosa de podermos conhecer mais de ti. E que nós possamos, Pai, pelo seu Santo Espírito, ser encorajados, edificados, para que cresçamos na comunhão contigo, na comunhão com os nossos irmãos, e que sejamos cada vez mais conformados à estatura do varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo, Pai, teu Filho unigênito. Que nós não tenhamos a nossa mente conformada com o mundo, mas sim com a revelação da tua lei, da tua escritura, que é onde o Senhor deixou revelado para que nós pudéssemos te conhecer e te compreender, Pai, ainda que limitados como somos. Se conosco, Pai, nos proteja e nos dê coragem, Senhor, para sermos cada vez mais justos, puros e santos na sua presença, e que não tenhamos medo das ciladas do diabo, que não venhamos cair, Pai. Livre-nos, Pai, da queda. Nos livre, Pai, não deixe a gente cair em tentação. E livra-nos de todo mal, Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.